Falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava-se à Mora: liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Picassinos e hoje converso com Paulo Julião. Atenção que se sente no ar quando vamos para os bairros. Não estamos a falar do centro da cidade, não se consegue perceber isso porque é um momento muito rápido. Agora nos bairros consegue-se perceber claramente quando passamos, e lá está, cultivamos esta relação, vamos falando com eles, perguntar, está tudo calmo, está tudo tranquilo, e por vezes lá vem a resposta: agora está, mas daqui a pouco vai ficar tudo a arder. Isto é dito. E nos bairros é guerrilha? Chegamos a ver momentos de completo caos. Uma espécie de vale tudo para aquela causa, não é? É o caos. Não há uma liderança. Nunca encontrei em nenhuma das situações aquela pessoa é o líder daquele local. É aquela pessoa sem qualquer dúvida. Não existe isso. O líder assume-se naturalmente, e não é só um, dois ou três, normalmente mais velhos, dentro do grupo de jovens, essencialmente, que se assume por algumas características de responsabilidade que têm, por exemplo, deixarem-nos trabalhar. Há outros que nós temos que explicar o que estamos a fazer. Nesta semana estamos a passar numa barricada e queriam que parássemos para ir, o que está a acontecer, parássemos para ir colocar água num simulacro de caixão do Partido Frelimo. E eu, calmamente, só cheguei junto dele. Eu estou a trabalhar, eu sou jornalista, eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu nunca poderei fazer uma coisa dessa. E tens que compreender o que eu estou a explicar. Não foi com esta calma toda que falei, mas tens que compreender o que eu estou a explicar. Além do mais, no momento em que eu fizesse isso, além de estar a contrariar o que são as minhas regras ontológicas, também estava a colocar em causa o nosso trabalho aqui, porque as autoridades também iriam perceber ou perceberiam outra mensagem neste ato, que não queria, não iria cometer, mas perceberiam outra mensagem. E, portanto, nesse momento que expliquei isso, a resposta foi algo do género: boss, tens toda a razão, está a dizer, está tudo bem, podem continuar, não há crise. E, portanto, lá está. Um ou dois com alguma consciência, mas o resto do pessoal não aceitava, depois resolveu-se. Mas lá está, uma desorganização em que cada um faz claramente o que entende. Nós vemos crianças a montarem barricada, mas estou a falar de crianças de 5, 6 anos, porque vêm aqueles de 10, de 14, de 16, de 18, de 20 a fazerem o mesmo, replicam, e às vezes a querer mandar-nos parar. Tu falar, claro, crianças de 5, 6 anos não têm mais do que isso. A ameaçarem?
Essas de 5, 6 anos é uma ameaça à escala da idade deles, não é? Mas claramente com uma espécie de autoridade moral que deriva deste período, com 5, 6 anos. Porque também temos que... Há outra coisa que eu também vou vendo desta experiência, que é, para muitos isto... como é que eu digo isto sem menosprezar a causa que eles definiram? Para muitos isto também são dias atípicos e de festa. Porque não é todos os dias em pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos que consecutivamente se ocupam as ruas a jogar futebol. Isto é o mais pacífico de todo o cenário. A jogar futebol, sentados, deitados, cantar, dançar, no meio de ruas, avenidas principais da cidade. Não é todos os dias. Portanto, isto, para muitos também são dias de festa. Algo que não imaginavam ser possível, não é? E chegamos a este cenário. Portanto, uma desorganização total nos bairros, um caos total que nestas zonas mais próximas do centro da cidade acabam por confluir para o centro, não é? Sem ter lideranças. Esse é que é o problema. E do lado da polícia falam? Sim, falam. Têm autorização para falar? Não. Falam informalmente. Não há... A polícia fala, oficialmente fala pelos canais próprios. Porta-voz, quer seja o porta-voz nacional, quer seja o porta-voz da cidade, da província. Falam regularmente. Balanços, quando são coisas concretas, acabam por não responder. Quando somos nós a pedir um comentário a algo concreto, acabam por não responder. Aqui, como em muitos sítios. Mas fala. Agora, no terreno, não são conversas informais. A semana passada estava na Cortes do Lusaka, nesse momento estava sozinho e foi um cenário assim um bocado... É a avenida que acede ao aeroporto. E foi um cenário... mais turbulentas ali na cidade. Curiosamente não foi. Tornou-se mais conflituosa desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia foi a Joaquim Chissano. E depois começou a propagar e acabou por, nas últimas semanas, ser a Cortes do Lusaka. E dada essa postura que pelo menos eu tenho, de também falar com a polícia, nesse momento é que houve tiro real, gás, cães, tudo. A polícia, há um oficial de ligação que me diz é melhor ficares aqui atrás de nós. Ou seja, não estava a acontecer absolutamente nada ao nosso trabalho. Há sempre um pedido que nos fazem, que é caras dos polícias. Isso pedem-nos sempre. Para? Caras dos polícias, para não aparecerem. O que também tem decaído um pouco porque a maior parte usa já os gorros ou máscaras e, portanto, já agora ia mesmo perguntar-te isso, como é que preservas a privacidade das fontes ou dessas pessoas que estão e que não devem aparecer justamente porque podem ser identificadas? É isso, tentámos não fazer imagens de caras, mas é como digo, das últimas semanas não tem havido esse problema, porque os poucos que não usam ou máscaras ou gorros são comandantes no local e que por inerência estão a chefiar aquela força, não temos tanto problema com isso, porque é a função deles. Todo o resto da segunda linha, 90 e tal % usa máscara e gorros e já estão precavidos, mas mesmo com esses a gente fala normalmente, etc. Os manifestantes, não há qualquer problema. Nos últimos dias sentimos de facto já tem alguma relutância ao verem câmaras. E aí sente-se ameaçado? Mais do que a própria circunstância que já é ameaçadora, mas sentes-te, por ser jornalista, que estás a pisar um risco? Estamos desde o primeiro dia. E em relação aos manifestantes e à população? Sinceramente,
não sinto totalmente, provavelmente deveria sentir mais, mas não sinto totalmente, vai sempre ao encontro do que disse. Nós falamos com todos e nós estamos nos momentos todos. Mas quem está na manifestação não te conhece e não sabe. Além do mais, a outra pergunta: és branco. Errado, é exatamente o contrário. Conhecem-nos Por seres branco. por ser branco e por outras características. O nosso carro, por acaso, é emblemático, é grande, é preto. E o que nos dizem ao passarmos é bem um carro forte. O carro forte porquê? Porque é o carro que está em todo o lado quando há confusão. Isto acontece literalmente assim. Nós chegamos, só alguns não reconhecem logo e basta pôr o microfone de fora. Vou conduzir lá o microfone de fora. O meu colega às vezes põe também a câmara e naquele segundo eles estão a desviar as barricadas para passarmos. Naquele segundo. Houve até um caso engraçado de um que ao longe estava com uma pedra e já estava ali a ameaçar com a pedra. Pomos o microfone e a câmera e quando chego junto dele, ele vem pedir desculpa por ter ameaçado, porque não me tinha reconhecido ao longe. Mas lá está, isto tem a ver com cultivar uma relação sem qualquer outro interesse, é sobretudo de segurança, com os dois lados. Por isso eu estava a dizer, a polícia está a pedir, é melhor virem aqui para trás de nós, estamos a falar já de 20 ou 30 homens perfilados para disparar, e eu digo que não. Eu digo que não porque a nossa experiência já nos leva a perceber no terreno. Sei que a polícia só estava preocupada com a segurança, mas também sabemos o que acontece logo de seguida quando abrem fogo. Os manifestantes começam logo a tirar pedras. E, portanto, a nossa posição tem que ser neutral em termos físicos. E, portanto, temos que nos posicionar para algumas fotos, algumas imagens logo no início, atrás da polícia, porque eles não começam a mandar logo pedra. Mas é quando existe um momento de disparar, etc., temos de sair da posição de trás da polícia para uma posição neutral, porque senão vamos apanhar com pedras e com tudo que eles enviarem. Essas coisas são intuitivas ou há uma espécie de estratégia que tu tens para quando te encontras nestas situações? Porque também já tens experiências de outros países, não é? Não, temos experiências, mesmo o ano passado. No ano passado tivemos manifestações também nas autárquicas, mesmo cá, portanto, mesmo com a equipa que eu tenho cá. Eu já tenho experiência de outros locais, mas isso é tudo teoria. É tudo teoria. A partir do 21 de outubro, a estratégia no terreno mudou por completo, porque é como digo, está tudo desorganizado. E não se percebe muito, às vezes não se percebe muito bem como é que vai ser a atuação da polícia. Portanto, não temos um livro para adaptar a cada situação. É sobretudo a experiência. Estamos a falar de muitas dezenas, mas muitas dezenas de situações destas que vivemos, às vezes 2, 3, 4 por dia. Eu não tenho uma estratégia para quando, por exemplo, estou a subir uma rua no mercado de Chiclane, no dia 21, curiosamente, depois daquela situação de gás, etc., estou a subir e estão a vir centenas de crianças e jovens com a polícia a lançar gás e tiro e eles a fugirem na nossa direção, e eu só tenho hipótese de virar o carro para a esquerda e os miúdos também entrarem pelo mesmo beco, e eu só tenho hipótese então de lançar o nosso carro contra o muro para permitir que as crianças que estavam ao meu lado direito conseguissem continuar a correr, porque senão eu ia passar literalmente por cima delas. E tive que mandar o carro contra essa parede. Quando chegámos nesse beco, quando chegámos a um pequeno descampado, saímos para ver, para recompor, e estão a chover granadas naquele morrozito. Eu só tenho tempo outra vez de pegar o carro e lançá-lo por uma ribanceira para chegar à Júlio General. Uma ribanceira ainda dá alguns metros, de sorte é que é um 4x4 alto, conseguiu descer, com alguns danos, mas conseguiu descer. Portanto, não há um livro para isto. Tu já foste gaseado, já levaste uma bala com uma bala de borracha. Como é que consegues manter alguma, nessas circunstâncias,
imparcialidade ou um distanciamento? Porque, uma vez, também, os jornalistas também são humanos e também têm algum ressentimento, talvez, ou não? Ou como é que consegues esvaziá-lo? Nós estamos a fazer jornalismo em teatro de guerra, não há a mínima dúvida sobre isso. Portanto, isto é um teatro de guerra e, portanto, quando tu sais de casa, primeiro momento. Estás protegido com algum colete, com algum... É uma questão de segurança que eu não quero abordar. É uma questão de segurança interna nossa que não... Mas temos equipamentos de proteção. Tem algum treino? Eu tenho algum treino porque fui militar durante alguns anos, voluntário. Tenho algum treino e isso permite-me também ajudar a equipa a perceber determinados cenários, mesmo... é o que eu dizia há pouco, eu estou a fazer uma entrevista, mas raramente estou a olhar nos olhos, que é o que não se deve fazer em jornalismo, mas raramente estou a olhar nos olhos do entrevistado, porque estou a ver tudo o que se está a passar ao redor. Mudança de posicionamentos. Este treino permite-te fazer leitura do terreno. Está a passar e abruptamente acabar uma entrevista se for necessário. Já aconteceu, porque sei que estão a ser preparados, que está a ser preparada uma ação. Normalmente, quando estamos a entrevistar um manifestante, eles não fazem mais nada. Estão ali para ser uma conferência, estão ali a ouvir cada um com o que se fala, estão ali atentamente a ouvir. O problema é a polícia que está a preparar dentro das orientações que tem, está a preparar uma ação, seja ela qual for. Eu tenho que estar atento ao que se está a passar e daí não estar muito concentrado. Estou a ouvir, mas não estou concentrado nos olhos do entrevistado. Agora, quando saio de manhã e já vamos com 60 e tal dias disto, a primeira coisa é como é que chegarei a casa nesse dia. Passa uns segundos pela cabeça, isso. E no segundo seguinte é desligar as emoções. Não tem como, é desligar. E desligar essas emoções, apenas as necessárias para descrever o que vemos no terreno. Mas desligar, completo. Mas também sou sincero, 10 anos em África, noutras circunstâncias que não deste teatro de operações que estamos a ter, já me vi obrigado a ter que desligar essas emoções muitas vezes. Portanto, acaba por ser mais fácil, um pouquinho mais fácil. Agora, quando saímos de manhã, temos sempre alguma dúvida como é que vamos chegar. Se vamos chegar, como é que vamos chegar a casa? Mas como é que geres isso? Com esse stress, a ansiedade, essa incerteza? Falo por mim e acho que falo para os meus colegas, gerimos isso com muito medo. O medo tem que estar presente. Quantos são? Normalmente nós estamos no terreno 3. 3. É o que eu chamo, dentro da nossa organização, que tem cerca de 20 pessoas. O núcleo duro nesses dias somos 3. E os 3 têm medo? Temos que ter medo, nós temos que ir para a rua com medo. Porque se não formos com medo, vamos dar vamos dar um passo, ou não vamos ter tanto cuidado a dar determinados passos. Eu tenho que ter medo de gerir. Eu tenho dezenas de episódios. Semana passada estão a dar tiro real e gás à nossa frente e eu tenho que ter a percepção, a calma para dizer ao meu colega que está a fazer a imagem, faz mais 2 planos e vamos mudar de posição. Aquela posição era ótima, mas o problema é que já estávamos ali há muitos segundos e ele não está a ter essa percepção. Naquele momento eu não estou a fazer entrevista, não estou a fazer nada, estou eu a coordenar tudo o que está a passar à volta. E é uma altura em que eles já estão a subir sempre a dar tiro e eu tenho que ter a percepção de perceber que aquilo ali não podemos continuar. Estamos em campo aberto. Não vamos ser heróis, vamos passar para uma posição mais protegida, mas já não vai ser tão boa, mas vai haver imagem. E depois, se der, voltamos àquela posição, damos uma volta. E, portanto, nós temos que fazer isto com medo, não temos como. Não podemos ser heróis, porque senão depois não vamos poder relatar aquilo que era a nossa missão do dia. Não? O facto de estarem em equipa ajuda? Sim, ajuda, claro, ajuda sempre, ajuda.
dá uma segurança maior, mesmo os colegas também percebem alguma experiência que eu tenho, também se sentem mais seguros, sentem-se seguros também numa coisa que eu sei o limite em que podemos arriscar. E quando estamos lá perto daquele limite, recuar. Mas é um limite que me podes dizer que é este ou é... Depende muito. Depende de tens que avaliar como é que está a polícia, tens que avaliar como é que estão os manifestantes. Nessa de acordos do ZAC eu tive que recuar rapidamente porque já chegavam junto da polícia, estamos a falar de 2 ou 3 metros, e já diziam: queres matar? Mata agora. Portanto, os ânimos estavam totalmente esticados de um lado do outro. Do lado do outro, não, mais os manifestantes. A polícia manteve a posição até ter que carregar para, tem que se dizer, libertar uma avenida. Mais ninguém podia circular ali. E calcula os pontos de escape, pontos de fuga. Sim. O nosso carro fica sempre posicionado para a solução de escapatória rápida. E posicionado, por exemplo, de frente, para sair, nunca fica mal estacionado, que eu tinha que dar 3 ou 4 manobras para poder tirar o carro dali. Quando estamos lá, quando estamos mesmo a pé, sabemos onde é que está o carro, sabemos, marcamos sempre, geralmente, se nos desencontramos, qual é o ponto de encontro, depois a situação descamba no terreno, e depois é cada um por si, naqueles primeiros segundos, é cada um por si, porque estamos dispersos, um está a fazer foto, tem um ângulo melhor daquele lado, o outro está a ver o que é que se está a passar, está aqui, o outro está a fazer vídeo, está noutra perspectiva, e naquele momento o descamba, começa a ver com confrontos graves, e perdemos o contacto a alguns segundos, já houve situações que foi mais de alguns segundos, e aí há momentos de stress, porque não sabemos como é que está o colega, onde é que ele está, e simplesmente ele foi dar a volta. Não consegue ver, com gás. Às vezes tem que dar a volta pelo interior do bairro para sair do outro lado, mas mesmo isso pode correr mal, porque pode haver uma carga por essa rua de saída. Enfim, há situações em que criam stress. Felizmente, até hoje, com calma, passado uns segundos, minutos, estamos todos reagrupados. Mas sim, escapatória, isso é a condição. Quando percebemos que vai acontecer ali, porque há muitas situações que estão em desenvolvimento, não é? Quando percebemos que vai acontecer, temos sempre um ponto de escapatória, o carro sempre pronto para sair, questões básicas de segurança, andamos sempre com água connosco, por causa do gás, e outras... Máscara, sim. Viseiras, que depois as viseiras causam um problema que é, para quem está a fazer foto e vídeo, dificulta imenso, e portanto arriscámos um bocadinho e não usámos tantas vezes como devíamos, em prol do trabalho saído bem feito, mas outras vezes é totalmente... E também já houve situações em que tivemos que recuar claramente. Por exemplo, uma situação muito, muito difícil de gerir é quando isto se propaga pela noite, é muito complicado. Vale tudo. É que passar a noite vale tudo dos dois lados. E aí é o momento em que arriscamos até um certo ponto, depois recuamos mesmo. Ponto final, não seremos heróis. Já te retiraste porque não há condições nenhumas para fazer a reportagem? Já me retirei. Já me retirei com receio do que podia acontecer a qualquer segundo. Estamos a falar de cenários dentro de bairros com tiro real de rajada descontrolado, que nunca fomos visados em nada, nunca fomos visados diretamente. Só que eu já, como disse antes, estamos no cenário de guerra e, portanto, há perdas colaterais, não é? E portanto, nessa situação, talvez 2 ou 3, em que retiramos claramente por recearmos consequências gravosas para nós. Sim. Esse teu treino militar serviu-te e devia ser também devia ser estendido aos jornalistas nestas situações? Ou achas que estão preparados, ou achas que não estão nada preparados? Não estão preparados.
não estão preparados. Mas porque há órgãos de imprensa que fornecem bootcamp para jornalistas. Achas que isso é corrente? Não te quero direcionar a resposta, mas... Eu percebo a pergunta. O problema da resposta é que, em termos teóricos, é evidente que sim. Mas o problema da resposta, como eu dizia, é que ninguém em sã consciência era capaz de dizer em outubro, no dia 9 de outubro, nas eleições, que hoje estaremos a falar desta forma. E, portanto, não há tempo para se pensar numa coisa desta, até porque o histórico, e já tinha sido muito complicado, foram 40 e não sei quantas marchas, manifestações em Maputo, nas autárquicas do ano passado, em que houve tiros de gás, 2 ou 3 tiros, ou 4 tiros, mas nada comparado com um dia aqui. E no início, e depois desvaneceu, e as últimas 20 manifestações, por exemplo, já saiu normalmente e não havia intervenção da polícia, etc. Portanto, não consegues preparar uma coisa destas on job, quando está tudo a acontecer, não é? Não é impossível. Nem os órgãos estão preparados para isso. E às vezes os próprios jornalistas, não estou a falar da minha equipa, mas eu vejo jornalistas que vão cobrir estas situações de... Estou a querer entrar aqui em questões de género, mas mulheres jornalistas com salto alto. Quando for para fugir, como é que vai fazer? Ou com brincos compridos. Quando ficar a orelha presa em qualquer sítio, como é que vai fazer? Porque também não se preocupam muito com isso. Nós vamos para isso o mais simples possível. Não usamos capacete, mas usamos chapéu para tentar amortecer algo que cai em algum momento. E depois o mais confortável possível para correr, por exemplo, é o que acontece, mas de facto vejo muita gente que não tem a mínima preocupação, portanto isso já nem passa só pelos órgãos. Quando sais de casa tu é que escolhes a tua roupa e o que é que vai ser mais confortável para ti. Eu vejo pessoas... Achas que os órgãos de imprensa, os órgãos de... trabalhas para uma agência, mas em geral devia haver ou no livro de estilo ou pelo menos um manual de comportamento em situações de conflito, ou seja, haver essas linhas gerais? Sim, mas isto é injusto dizê-lo se for para sacar responsabilidades de algo. Porque, como disse, ninguém imaginava um cenário destes, não é? Não era nesse sentido. Para futuro, sim. Mas para futuro, sim. Tirar ilações de tudo o que aconteceu e da preparação ou não que existia, seja na nossa delegação, seja nas outras. Eu continuo a dizer que há muitos colegas que levam com gás sem necessidade nenhuma. É uma questão de estarem atentos, perceberem o posicionamento da polícia e não o fazem, e muitas vezes não o fazem, e depois descamba em problemas mais graves, não é? Nos dias eu tive que levar um operador de câmara de uma televisão moçambicana em SOS ao hospital, porque levou com uma grada de fumo. Nesse dia eu percebi o posicionamento da polícia e eu e os meus 2 colegas mandei um grito para recuar. Enquanto eles estão a acabar de recuar, está a ser lançado o gás. Não sou nenhum supra-sumo disto, só estava atento. E acho que não há tanto, agora talvez um pouco mais, mas também vemos muito menos gente, jornalistas, a cobrir o que está a acontecer atualmente. Muito menos. Uma pequeníssima parte. Isso atribuis a quê? Eu quero atribuir a receio. De quem? Mas quero atribuir a receio. Também o facto de estares numa agência portuguesa, neste caso, dá-te alguma segurança? Já deu mais. Porque estamos nisto desde o primeiro dia e até o último dia continuamos lá.
Há muita desinformação aqui. Nesta altura está a circular imensa desinformação. Imensa desinformação. Eu já tive que estar a apoiar algumas entidades para perceberem como distinguir o que é fake do que é real. E quando perceberam algumas técnicas que nós usamos, fez luz. E portanto nesta altura há muita fake a circular. Nós temos muita dificuldade, quando temos o mínimo de dúvida e quando não temos uma fonte a confirmar, pelo menos uma fonte fidedigna a confirmar, simplesmente não escrevemos. É simples, não escrevemos. Alguém que queira dar aquela notícia que até pode estar correta, mas nós não conseguimos aferir com fiabilidade o que está ali a ser retratado, seja em vídeo, o que for. Não o escrevemos. E aí Cabo Delgado acaba por ser mais difícil, porque ou tem acesso aos insurgentes? Não temos acesso aos insurgentes. Penso que ninguém tem nos seus canais de propaganda próprios. Mas temos uma excelente relação com as populações. As nossas fontes as populações das várias comunidades. Normalmente até é o contrário, quando acontece alguma coisa, estão-nos a alertar. Aconteceu um ataque aqui, porque depois está um problema que também não há uma voz oficial para reagir quando há um ataque. Não há, simplesmente não há. Portanto, o ataque acontece, morreram não sei quantas pessoas e oficialmente não tens confirmação de absolutamente nada. E portanto nós temos essas fontes no terreno e são elas que nos confirmam, às vezes mais alguns detalhes, fotos, etc., para testar o que estão a dizer e são essas que nos valem. E para terminar, estás a estes anos todos em África. É um jornalismo que achas mais duro para ti próprio, enquanto profissional, enquanto pessoa, do que se estivesse na Europa, por exemplo? Eu acho que não é só o jornalismo, é a vida. É a vida que é mais dura. E apesar de ser sempre um privilegiado, serei sempre um privilegiado. Eu de manhã não sei se terei água em casa ou eletricidade. Se me acontecer alguma coisa aqui na estrada, se eu conseguir chegar lá por meios próprios, terei atendimento médico, é verdade. Mas se acontecer aqui alguma coisa na estrada, o que for, eu estarei na mesma circunstância de todos os outros. E são estas coisas que quem só visita estes países em turismo não tem a mínima noção do que é viver o dia a dia. Portanto, não é só o jornalismo. É duro, a vida é dura todos os dias. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.